Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live onde nós vamos trazer aqui um tema bastante interessante que é tipo de treinamento e tendências em TD 2021. Então essa live, o propósito dela é trazer para você, profissional de treinamento e desenvolvimento, quais são os temas que mais estão sendo relevantes no nosso meio de treinamento e desenvolvimento. Então eu trouxe aqui várias coisas, várias tendências, vários métodos, várias ferramentas que foram divulgadas, né, no último congresso que eu participei. E eu acho muito legal. É claro que eu sempre venho falando nas minhas lives que o profissional de treinamento e desenvolvimento, ele não precisa conhecer profundamente sobre determinada coisa, mas é importante ele saber os temas para que ele possa pesquisar sobre esses temas e ver se faz sentido ele se aprofundar ou não naquela técnica ou naquele método e se aquilo vai trazer algum retorno para ele dentro da organização. Então é interessante ele poder conhecer isso para que ele possa, de uma maneira mais crítica, saber se faz sentido. Eu venho falando bastante disso nas lives que eu faço, porque eu entendo que o profissional de treinamento, ele precisa ser uma pessoa antenada, ele precisa estudar, ele precisa estar sempre se reciclando. E eu sou apoiadora disso, eu sou muito apoiadora. Eu não gosto de fazer as coisas por modismo, eu não gosto de fazer as coisas como posso dizer, por intuição. Eu vou fazendo sem saber o que eu estou fazendo. Eu gosto de ser muito pé no chão, realmente fazer aquilo que tem sentido para a empresa onde eu trabalho, tá? Porque nem tudo faz sentido para aquela organização onde eu estou atuando. Então eu vou pedir para vocês anotarem cada tema que eu for falando, que eles são bastante relevantes para o conhecimento do profissional que atua na área de treinamento e desenvolvimento. Então, o primeiro tema que eu achei aqui, que eu anotei, tá, gente, é neurociência aplicada à mentoria e ao processo de aprendizagem. Então, o que a gente tem que entender da neurociência, tá, gente? A gente tem que entender que no processo de aprendizagem existem várias situações que englobam emoções, descanso, motivação. Então, nosso processo de aprendizagem tem todas essas variáveis interligadas a esse processo. E a neurociência, ela nos ajuda a entender como que esse processo funciona dentro da cabecinha de cada pessoa, tá? Então, ela nos ajuda a ver a questão da inteligência, do pensamento, do aprendizado, da memória, da linguagem, da percepção e como a pessoa adquire conhecimento a partir daquelas experiências sensoriais. Então, a neurociência, ela nos ajuda a compreender isso e fazer realmente com que o processo de treinamento e desenvolvimento ele aconteça muito bem para aquela pessoa que está recebendo aquele conhecimento. Então, a neurociência já é algo que tem disparado em todas as áreas da psicologia. Em todas as áreas, a gente vê a neurociência aplicada à administração, na pedagogia, na psicologia. Então, assim, a neurociência tem se tornado um tema fundamental para ser utilizado em diversas áreas de conhecimento. Então, profissional de TD, pesquise aí. Neurociência aplicada à aprendizagem, né? É um tema extremamente relevante. Tenho certeza que você vai conseguir, dentro da sua atividade no dia a dia, colocar muitas práticas desse conhecimento no dia a dia, tá bom? Um outro tema bastante relevante que eu já falei aqui em uma das minhas lives é a metodologia 70-20-10. Tá? Aquela metodologia onde a gente distribui a forma de aprendizagem em 70% prática, 20% network, né? Aquelas experiências que acontecem de maneira relacional, né? Onde eu aprendo com meu colega, onde eu aprendo escutando uma outra pessoa, e 10% é essa parte mais técnica, onde eu vou para a teoria, né? Onde eu obtenho através de estudos técnicos. Então, eu compartilhei na última live que eu apliquei essa metodologia 70-20-10 no programa de gestão de carreira, né, da empresa onde eu atuo, e também apliquei no processo de avaliação de desempenho. E realmente trouxe resultados muito significativos, principalmente dentro do programa de gestão de carreira, onde eu vi os frutos acontecerem, que foi o crescimento, né, o desenvolvimento de novos líderes dentro da organização. Então, é fundamental. Então, eu desenhei um projeto e eu coloquei em prática baseado nessa metodologia e foi um sucesso. Então,
procurem estudar e se aprofundar mais nessa metodologia, que ela vai trazer grandes resultados para a sua organização. O terceiro tema é RH estratégico. Senhores, eu venho falando em muitas lives sobre o papel do RH estratégico. Nós, como profissionais de treinamento e desenvolvimento, e até mesmo um profissional que atua em RH, independente do subprocesso, nós precisamos levantar essa bandeira e vestir essa camisa. Porque nós não podemos demais agir como aqueles profissionais que vêm fazer o feijão com arroz todos os dias na nossa empresa. Nós precisamos realmente aprofundar o nosso conhecimento, levar essa bagagem de conhecimento até a alta direção e mostrar que nós podemos sim estar dentro das decisões que são tomadas para a nossa organização. Uma empresa que não convida o RH para as reuniões estratégicas é uma empresa fadada ao fracasso, porque a empresa ela é formada de pessoas. E quem são os profissionais que têm habilitação para cuidar de pessoas? O RH. Então, o RH ele precisa estar na tomada de decisões da empresa. Ele não pode, tem que ser alguém com essa bagagem, sabe? Que seja uma pessoa crítica, analítica, que tenha bagagem de conhecimento para realmente colocar as necessidades que a nossa empresa precisa. Seja dentro de um diagnóstico organizacional, seja falando sobre cultura organizacional, seja defendendo os processos que são de responsabilidade do RH e que não pode ser terceirizado, tá, gente? Tem muita gente aí que acredita que sabe fazer RH, né, gente? É muito comum a gente ver isso nas empresas, né? Outras áreas querendo assumir o papel do RH porque acha bonito, porque está em foco, mas, gente, precisa ter preparo para isso, precisa ter vivência, precisa ter experiência. E nem todo mundo tem esse processo. Às vezes a pessoa tem ali uma habilidade em tecnologia, acha que pode substituir um profissional de RH só porque tem essa habilidade em tecnologia. Não pode, gente. Porque nós temos uma teoria totalmente voltada para pessoas, né? Então, nós somos experts nesse assunto. Então, só que isso também não depende só das pessoas da organização, depende do posicionamento daquele profissional dentro da organização. Então, se você permite que dentro da sua organização você seja um mero executor, não, você tem que questionar, você tem que ser crítico, você tem que fazer as pessoas entenderem que você é um RH estratégico e que você pode e precisa tomar as decisões que são estratégicas da empresa, tá? Um outro tema muito importante é o mindset. Eu também já falei sobre esse tema em uma outra live, né, dentro da agência ECO. Esse projeto, ele é muito interessante porque fala exatamente da mudança de mentalidade, né? Daquela mudança de mentalidade fixa para aquela mentalidade de progresso, né? Aquela mentalidade realmente que você acredita e não se baseia em crenças, porque o mindset é exatamente fixo, é isso, né? Você se apropria de crenças e você não consegue progredir, não consegue vencer desafios porque você acredita que não pode, porque não vai conseguir. Então, numa organização você sempre vai encontrar pessoas com esse perfil, né? Ah, não vou conseguir, eu não sou capaz. Então, como profissional de treinamento, quando você conhece essa teoria e você consegue ajudar as pessoas a refletirem sobre esse assunto e a mudarem as suas atitudes, isso é fundamental também, tá? Então, o profissional de treinamento e desenvolvimento de pessoas, que é o meu caso, que é a minha atuação, ele precisa pensar nesses assuntos com maestria, tá, gente? Entender, porque entendendo sobre isso que ele vai atuar no dia a dia. Um outro tema que está bastante falado é cultura exponencial. Nossa, quando eu aprendi sobre cultura exponencial, eu fiquei completamente apaixonada, gente, porque assim, a cultura exponencial, ela é uma cultura que é aquela cultura que é descentralizadora nas decisões, né? Ela dá autonomia para o colaborador tomar decisões, ela incentiva a troca de experiência, a possibilidade de você fazer a tentativa, erro e tentativa novamente. Ela incentiva o trabalho de equipe, as trocas no dia a dia. Então, assim, ela prioriza a inovação, ela prioriza a tecnologia dentro dos seus processos para poder dar dinamismo, para poder dar velocidade. Então, com certeza, ela é uma cultura dos sonhos, né?
E eu penso que o mundo todo caminha para isso. Então, começar trabalhando estratégias pequenas, mas que vão trazer essa rotina para dentro da organização onde você trabalha, pode ser também algo muito interessante, porque isso vai trazer resultados positivos para a empresa, né? Pessoas mais motivadas, pessoas mais empenhadas nas mudanças, pessoas trazendo inovação, trazendo tecnologia para dinamizar e acelerar os nossos processos, tá? Outro tema bem relevante também em alta é gamification, né? Eu tive a oportunidade de testar essa ferramenta recente. Então, o que é o gamification? Gamification são jogos eletrônicos que você utiliza como ferramenta dentro do processo de aprendizagem, né? Então, você pode ali fazer um joguinho da velha, né? Um joguinho da forca, utilizando conhecimentos e aprendizagens que são difundidos dentro daquela organização. Então, recentemente eu testei essa técnica para a implementação de um sistema dentro da empresa. Então, eu achei muito legal essa possibilidade, porque você acaba contribuindo e ajudando as pessoas a aprenderem com mais velocidade. Outro tema bastante relevante é produtividade. Então, o que inclui tudo isso aí? A questão da gestão do tempo e da procrastinação. Então, trazer para dentro da sua organização essas reflexões são muito importantes. São muito fundamentais para você conseguir resultados, viu? Outro tema bastante interessante é a inteligência artificial. A inteligência artificial, gente, hoje não se fala em outra coisa dentro das organizações, né? E o profissional de treinamento e desenvolvimento, ele tem que estar preparado para falar sobre inteligência artificial, que são exatamente, gente, soluções que como profissional de treinamento e desenvolvimento, você adquire aquelas soluções, né, para os diversos processos da organização com o objetivo de trazer dinamismo. Por exemplo, um exemplo de inteligência artificial, chatbot. Outro exemplo de uma inteligência artificial que eu conheci nesse congresso, a questão da realidade virtual, né? Então, você consegue trazer treinamentos usando um óculos em 3D. Você está dentro daquele ambiente treinando dentro daquele processo. Então, são coisas muito interessantes, né? Que ajudam o profissional realmente a aprender com mais velocidade, tá, gente? A automatizar os nossos processos também, tá? Essential Skills. Gente, o que é isso? Nesse congresso, último congresso que eu participei, eu achei muito interessante, porque eu fiquei muito perdida inicialmente, porque fazia 2 anos que eu estava sem nesse congresso, e quando eu fui, existiam muitas terminações em inglês. Eu falei, nossa, o que é isso? Então, por isso que eu falo para você, profissional de treinamento e desenvolvimento, nunca deixe de se atualizar, porque senão você chega num local desse e você fica louca. Aí eu tive que correr atrás, né? Pesquisando, estudando sobre o assunto, e aí, graças a Deus, hoje consigo estar atualizado nesses assuntos. Então, o que é o Essential Skills, né? O Essential Skills é uma visão geral das competências que são reconhecidas e sugeridas no mundo globalizado. Então, hoje existe algumas competências que o mundo globalizado exige dos profissionais, independente de que seja de treinamento e desenvolvimento, que exige dos profissionais. Então, é muito importante, como profissional de treinamento, principalmente aqueles que dividem essa atividade de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, que é o meu caso, terem essa ideia de que quais são as competências que o mundo todo está exigindo de um profissional, né? Então, é fundamental ter esse conhecimento sobre essential skills, ok, gente? Um outro tema que está bem em voga é viés do inconsciente. Gente, cada coisa que a gente está conhecendo aqui hoje, na verdade, cada novidade. Mas o que é um viés do inconsciente? Então, gente, ao longo da nossa experiência, nós vamos trazendo alguns estereótipos, né? Estereótipos sobre alguns tipos de grupos, sobre pessoas. E a partir dessas situações que nós vivenciamos, existem alguns mecanismos que nós conseguimos nos policiar.
Então, primeira coisa, quando eu sei que eu trago isso à minha consciência, quais são os seus estereótipos, eu consigo controlar esses estereótipos, tá? Eu consigo tomar consciência e fazer com que eles não interfiram nas minhas decisões. Então, gente, por experiência própria, tem coisas que eu me policio muito para não estereotipar. É um grande desafio para o profissional que atua na área de desenvolvimento de pessoas. Porque a tendência de que você tem é sempre de fazer aquele processo de julgamento. E quando você conhece o viés do inconsciente, quando você traz isso à tua consciência sobre os estereótipos, né, dos grupos e pessoas que você trouxe ao longo do tempo, o que acontece? Você consegue controlar isso e consegue fazer com que isso não interfira nas tuas decisões no dia a dia, tá ok? Olha como é importante esse tema, né, gente? Até para você ajudar também outras pessoas dentro da organização a tirarem esses estereótipos também. Isso é fundamental, tá, gente? Porque existem estereótipos que são sempre o preconceito, um pré-julgamento, mas existe aqueles estereótipos que as pessoas dizem, isso nunca vai mudar, entendeu? Então vejam que tudo isso interfere dentro de uma cultura e dentro de uma organização, principalmente, tá? Uma outra coisa é o storytelling, né? Storytelling, gente, é uma técnica que eu acho fantástica, por quê? Porque ela ajuda, né? É uma habilidade de contar histórias, né? Então, storytelling é uma habilidade de contar histórias, tá? E utilizando enredo e recursos audiovisuais. Então, é muito legal isso, porque isso faz com que essa aproximação entre quem está lá e as pessoas se tornem mais próximas. Então, eu usei também essa técnica da storytelling dentro da implantação do código de conduta na empresa que eu trabalho. Então, nós fizemos um enredo, nós fizemos uma história utilizando recursos audiovisuais e foi muito legal, né? Foi uma peça teatral, mas tinham todos esses recursos, né? Tinha música apropriada, tinha uma série de coisas. Então, assim, foi muito interessante porque todo mundo saiu ali com aquele conhecimento na cabeça, entendendo realmente o recado que o RH levou para esse grupo, tá? Então, é legal também conhecer essas técnicas para que você possa também trazer aprendizagem para os diversos tipos de pessoas, tá? Então, como eu falei ainda há pouco, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, né? Então, também trazer técnicas de aprendizagem que atenda a todos os tipos de pessoas, tá? Um outro tema que também está muito relevante no nosso meio é equipes de alta performance. Esse tema é um tema que já parece ultrapassado, eu mesmo já fiz várias formações nesse tema de formação de equipe de alta performance, mas ainda assim nossas empresas precisam de pessoas que têm alta performance, tá, gente? E como que a gente pensa em equipe de alta performance? Não é aquela equipe todo mundo igual, todo mundo bom, não. A equipe de alta performance é aquela equipe que tem personalidades diferentes, mas que cada um fazendo o seu papel traz velocidade e dinamismo para os processos, né? Então, não é aquela equipe igualzinha, como todas as lideranças são acostumadas, a grande maioria das lideranças são acostumadas se aquela pessoa for diferente do perfil, ela não funciona para mim, não. As equipes de alta performance são equipes que são multidisciplinares, são equipes que têm conhecimentos e pontos fortes diferentes, porém que no final elas trazem resultados muito positivos para aquele grupo, para aquela empresa, para aquela equipe, ok? Outro tema bastante relevante é a inovação tecnológica. Inclusive, a gente tem sido muito questionada como profissional de treinamento e desenvolvimento sobre que contribuições a gente tem trazido para a empresa para melhorar esses processos, né? Então, tem gente que ainda continua fazendo aquelas coisas muito operacionais e a gente sabe que isso no dia a dia nos sufoca. Então, essa tem sido a minha bandeira nos últimos anos na empresa onde eu trabalho, porque eu entendo que eu não posso mais ficar trabalhando operacionalmente, né? Como profissional de treinamento e desenvolvimento, eu tenho que pensar em coisas maiores, mais estratégicas. O que é operacional, deixo para que a inovação tecnológica ela tome conta e ajude esse profissional que está ali na frente daquele trabalho a trabalhar com mais velocidade, mas principalmente de maneira mais estratégica, tá? Porque não dá para a gente ser operacional e estratégico, isso aí acaba deixando um desgaste mental muito grande para o profissional.
Um outro tema que está muito em alta é o Sales Enablement, que são técnicas, tá, gente? Que são utilizadas para a equipe de vendas, tá? Então, o que é? Um conjunto de práticas adotadas, né, por uma empresa para aperfeiçoar e capacitar os profissionais de venda. Isso é um tema que está em alta demais. Porque, gente, quem é que faz a nossa marca aparecer para o mundo? São os profissionais de venda. Então, nós precisamos ter um olhar mais carinhoso para esse pessoal. Então, essa tem sido minha preocupação nos últimos 2 anos. E creiam vocês, ainda não consegui estabelecer essa sintonia com a equipe comercial, porque eu acho que é preciso ter abertura, é preciso que a gestão, né, maior dessa área, ela possa receber essa ideia com maestria, né, entendendo que treinamento não é perca de tempo, entendendo que desenvolvimento é realmente algo que vai trazer resultados para aquela equipe, né? Entender que às vezes não é só força que nós precisamos, né, no dia a dia, não é só suor, é também prestar atenção que cada profissional daquele que está ali, ele precisa ser desenvolvido. É pensar que eles entraram lá com um copinho cheio, a empresa vai sugando e aquele copo vai se esvaziando. E tem um momento que ele precisa novamente se encher, tá? Então, não é um desafio fácil, né? Então, estou contando aqui uma experiência para vocês que eu ainda não consegui superar ainda, que eu estou aí batalhando nesses últimos 2 e 3 anos para conseguir implantar essa metodologia dentro da nossa organização, mas não é fácil, tá? Mas eu não vou desistir, eu acho que o profissional de treinamento ele tem que ser persistente, tem que mostrar realmente que desenvolvimento de pessoas é importante, tá? Um outro tema que é bastante falado, né, quando eu tenho aqui, aprendizagem exponencial. Ainda agora nós falamos sobre cultura exponencial, agora a gente vai falar de aprendizagem exponencial, tá, gente? Então, o que é aprendizagem exponencial? É a expansão do conceito de aprender, que transcende os limites da educação. É um modelo baseado em vivências. Então, lembra que eu falei lá que a cultura exponencial era aprender na prática? Então, é exatamente isso que a aprendizagem exponencial propõe. Trazer para os colaboradores experiências práticas que possa fugir aos muros da empresa, que eles possam trazer aquelas experiências ali, vivenciarem aquelas experiências e trazerem depois para dentro da organização, tá? Então é realmente sair desse modelozinho da sala de aula, né, e possibilitar outras experiências de aprendizagem para os colaboradores, tá bom, gente? Um outro tema também muito relevante, nossa, vocês viram que é muita coisa, né, gente? Hoje eu vou falar bastante. É a diversidade na organização, tá? Esse tema já tem sido falado muito, mas eu percebo que no Amazonas, né, em Manaus especificamente, que é o local onde atuo, ainda é um tema pouco valorizado nas organizações. Falar de diversidade, gente, inclusive até falar de diversidade dentro da organização é um grande desafio, né? Então, assim, como profissional de treinamento e desenvolvimento, para mim, esse é o desafio número 1, dos mais difíceis que eu já vi, porque nem todas as organizações estão propostas a falar dessa diversidade, né? Às vezes porque a cultura não é propícia a isso, só que ele é um tema relevante e não dá mais para a gente ficar fechando os olhos e fingindo que diversidade não é importante, né? Então, a diversidade, ela engloba várias coisas, né? Diversidade, a gente fala das pessoas com deficiência, a gente fala das pessoas com opção sexual diferente, a gente fala de pessoas com nacionalidades diferentes, a gente fala de pessoas com religiões diferentes. Então, a diversidade é muito importante, mais do que só ser falada, mas principalmente ser praticada. Principalmente ser praticada. Agora, vocês imaginam, se é tão difícil já falar sobre diversidade dentro de uma organização, vocês imaginam o quanto é difícil praticar. Então, ele é um tema bastante relevante e que a gente, como profissional, deve estudar um pouquinho mais e ver práticas de organizações que já estão aí praticando a diversidade, que muitas vezes são alvos, né, de grandes críticas, né? Então, eu percebo isso bastante nos comerciais de televisão, as pessoas comentando sobre essa questão de diversidade, sempre com
com teor de crítica negativamente. Então, diversidade é uma bandeira que nós temos que levantar também como profissional de treinamento e desenvolvimento, tá bom? Porque isso, na verdade, gente, as pessoas elas podem ser diferentes, tá? Mas isso não significa que elas sejam menos ou mais competentes, tá? O que a gente tem que olhar como profissional não é a cor, não é a orientação sexual, não é simplesmente a competência profissional que aquele ser humano tem, tá? As qualificações técnicas, tudo isso. Outro tema bastante falado no nosso meio é sobre liderança. Nossa, esse tema, na verdade, nunca vai deixar de ser dito. Liderança é um tema também que foi bastante falado nesse último congresso, principalmente trazendo a liderança para essa mentalidade mais de alta performance, de uma gestão mais descentralizadora, uma gestão focada mais na formação de equipes de alta performance, numa gestão mais humana, numa gestão mais assumindo o seu papel de mediador da aprendizagem. Então, isso é fundamental, tá, gente? Um outro tema que está sendo muito falado é o Lifelong Learning, tá, gente? Esse é um tema que fala sobre o processo de aprendizagem contínuo, tá? Então, esse modelo, ele na verdade já é praticado em uma organização. Eu tive uma experiência de aplicar o Lifelong Learning, né? Dentro de uma empresa de tecnologia onde eu trabalhei, né? Então, lá existia uma fábrica que tinha processos de aprendizagem contínuo, etapas desde o início até o final, e onde os colaboradores passavam por essa transformação competência a competência, porque a proposta dessa metodologia é exatamente isso, tá, gente? É fazer uma formação contínua, onde envolva todas as habilidades que são pessoais e profissionais e técnicas, como desafio naquele ambiente de trabalho corporativo, tá? Então, é um trabalho que requer muito planejamento, mas não é algo impossível, né? Requer planejamento, também requer investimento da organização, tá? E dedicação das pessoas, porque você tem que estar ali todos os dias cobrando a presença das pessoas, a participação. Mas aí existem outras técnicas que a gente pode estar inserindo para motivar, né, como gamification e outras técnicas de inovação tecnológica e de inteligência artificial que podem estar ajudando a motivar essas pessoas a estarem dentro dessa aprendizagem contínua, desenvolvendo essas habilidades que são fundamentais para ela como profissional, mas também para os resultados da organização onde ela está inserida, ok? Um outro tema bastante relevante é o Kirkpatrick. Gente, é um modelo é uma metodologia de avaliação já muito antiga, que eu fui estudar sobre isso, né? Gente, que interessante, né? Quando saiu isso no congresso. Então, ela fala de 4 níveis de avaliação, que é a avaliação de reação, a de aprendizagem, de comportamento e de resultados, tá? Então, o que ela fala? Que um colaborador satisfeito, ele faz o quê? Uma avaliação de reação positiva sobre aquele treinamento, tá? E ele vai fazer melhor proveito dessa avaliação fazendo o quê? Aprendendo. Ele gostou do treinamento, então ele vai aprender aquele treinamento, né? Ele vai assimilar aquele treinamento. Depois disso, ele vai fazer uma avaliação comportamental. O que significa isso? Ele vai transmitir esse conhecimento para outras pessoas da organização. E o resultado final disso vai ser uma maior produtividade, que são os resultados. Então, olha que legal, né? O Kirkpatrick, ele criou essa metodologia de avaliação baseada nesses 4 níveis. E isso realmente é aplicado no dia a dia, né? Como profissional de treinamento, eu falei, nossa, eu fazia isso sem saber por que eu fazia, né? Então, vejam como que é legal a gente poder saber por que fazemos alguma coisa. E o próprio ISO, né? Ela é baseada nessa metodologia do Kirkpatrick, né? Ela quer exatamente conseguir esses 4 níveis. Sentir a reação do colaborador, se ele gostou daquele treinamento, porque é isso que vai motivar ele a aprender, né? Que é a avaliação de eficácia, a colocar em prática isso no dia a dia e a trazer resultados para a organização. Então, a metodologia, né, a ISO 9001 de gestão de qualidade, ela traz bastante esses conceitos. E que às vezes a gente vai fazendo de maneira automática, a gente acha que não tem sentido, mas tem total sentido. Total sentido, tá, gente? Um outro tema bastante relevante é a inteligência emocional. Gente,
nós estamos falando muito sobre inteligência emocional, por quê? Porque as nossas ações, elas são todas baseadas na nossa emoção, grande parte. Então, ter essa inteligência emocional de receber e controlar essas emoções para as tomadas de decisões no dia a dia tem sido um grande desafio. Porque muitas vezes tem profissionais que estão tão estressados, estão tão esgotados, que eles acabam perdendo o controle das suas emoções no dia a dia e deixando que essas emoções elas interfiram nas suas decisões. Então, falar sobre inteligência emocional mais do que nunca, mas principalmente trabalhar essa inteligência emocional no seu dia a dia é fundamental, tá, gente? Eu participei de um treinamento sobre inteligência emocional recente. Nossa, quanto eu aprendi nesse treinamento, tá? Mesmo sendo uma profissional da psicologia, mesmo sendo uma coach de formação, eu aprendi bastante. Eu me permiti naquele dia tirar todas as minhas defesas e realmente me deixar levar por esse sentimento de aprendizado, e foi muito legal refletir sobre isso e ver quantas vezes a gente toma atitudes dentro da organização baseadas nas nossas emoções. E vocês sabem quais são as emoções básicas, né? Então é amor, raiva, nojo. Então essas emoções elas estão ali o tempo todo trabalhando na nossa mente. Então quando a gente reconhece essas emoções e sabe como lidar com elas, isso traz resultados não só para a sua vida profissional, tá, gente? Mas principalmente para a sua vida pessoal, porque uma é consequência da outra, né? Aquilo que eu trago na vida pessoal acaba interferindo na minha vida profissional, tá? Então ele é um tema também que está muito em alta e que realmente é interessante o profissional de treinamento e desenvolvimento conhecer esse tema. Outro tema é o Design Thinking, né, gente? Nossa, também foi um tema que quando eu vi lá no congresso, eu disse, minha nossa, o que é o Design Thinking? Aí eu fui estudar sobre isso, né? Então, Design Thinking é uma metodologia utilizada para oferecer produtos e serviços, tá, gente? De acordo com a realidade dos nossos clientes. Mas mais do que isso, ela é uma abordagem de pensamento crítico e criativo. O time tem ideias para colocar em prática e de forma colaborativa. Então, o Design Thinking, gente, é uma metodologia que ajuda os times a discutirem ideias no seu dia a dia que sejam colaborativas, mas principalmente sejam criativas e que tragam resultados para a resolução dos problemas de maneira muito prática. Então, o Design Thinking, ele pensa sobre ideias para resolução de problemas no dia a dia, mas que sejam ideias rápidas, criativas e inovadoras, tá? Então, essa metodologia é muito interessante para a gente poder, de repente, aplicar nos programas de melhoria contínua, né, que em alguns casos esses programas eles são vinculados à área de RH, então acho que legal essa proposta, pensar em trazer o Design Thinking para dentro dessas metodologias e dentro desses programas que são executados pela área de RH, tá bom? Uma outra coisa que eu achei muito interessante é a cultura de encantamento, foi falado muito sobre isso, né? Então, o que eu percebi nesse último congresso? Que falamos muito sobre essa parte do Sales Enablement, né, que é justamente ajudar a equipe de vendas, né, a criar uma aprendizagem contínua e que traga resultados para a empresa, e a cultura do encantamento aos clientes, né? Então, eu vi aí uma preocupação da área de desenvolvimento de pessoas com a área comercial, porque é uma área também muito importante, porque eles vendem a nossa marca. Então, nós temos que ter, como profissional de treinamento, esse carinho, esse olhar. Como eu falei, está sendo desafiante, mas a gente não pode desistir. Uma hora a gente consegue, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O ditado é certo, né? Eu acredito muito nisso, tá? Então, essa cultura de encantamento, né? Como manter aquele cliente apaixonado pela sua organização a todo momento, é legal falar sobre esse tema dentro da empresa, tá? Para todos os profissionais, principalmente aquelas empresas que são comerciais, né? E o último tema que eu trouxe aqui para vocês conhecerem, nossa, que também foi uma... Eu já praticava isso, mas não sabia que esse era o nome, né? Então, com esse congresso, a minha mente se abriu para muitas coisas, né? Que é o tema eutagogia. Olha só, o que é eutagogia, gente? É uma metodologia que foi criada em 1990, tá? Pelo Stuart Haas, eu acho que é isso, né, gente? E a Chris Kenyon em uma universidade da Austrália, tá?
onde eles sugerem que o processo de aprendizagem ele seja um processo de autoaprendizagem, ou seja, nesse modelo, o indivíduo, o aluno, ele é responsável pelo conteúdo e pela escolha da metodologia que ele vai aprender. Então, é um processo de autoaprendizagem mesmo, né? Então, onde eu sou protagonista, eu decido o conteúdo que eu quero aprender e de que forma eu quero aprender. Então, por isso que hoje existem muitas ferramentas, né, de formação de cursos, né, de trilhas, né, e essas trilhas, elas são consideradas dessa forma, porque o profissional, ele vai lá e decide o que ele quer aprender. Existem aqueles cursos abertos, ele lá decide o que ele quer aprender, mas principalmente decide a forma que ele quer aprender. Então, a eutagogia, eu acho uma ferramenta muito legal e eu acredito muito nessa ferramenta. Eu gosto muito de aprender sozinha, né, de estar escolhendo como eu quero aprender, da forma que eu quero aprender, do tempo que eu quero aprender. Então, a eutagogia ela te dá essa possibilidade, né? Então, gente, esses são os temas que eu falei, tá? Continue me seguindo nas redes sociais, tá? O meu Instagram é Nívia Leite _aprendizagem, tá? E meu Facebook e meu canal de YouTube é Nívia Leite. Então, muito obrigado. E eu vou trazer mais dicas lá na frente de outras lives muito interessantes. Então, continue me seguindo no meu canal, no YouTube e nas minhas redes sociais, que é no Instagram, no LinkedIn, tá? E no Facebook. Muito obrigado!